Yoro invoca uma lança que atinge a velocidade da luz. Denji faz outra loucura. E o demônio da morte continua agindo. Vamos ver tudo isso e muito mais agora, em mais uma análise de Chainsaw Man. E aí pessoal, aqui é o Kurama. Chegamos ao último capítulo do ano de Chainsaw Man. A batalha entre Denji e Yoro tá ficando cada vez mais insana. Mas antes de começar, pega sua motosserra e taca no dedão do like. Agora, bora para outro vídeo. O capítulo começa do exato ponto onde o anterior parou. Yoro levanta a mão aos céus com o objetivo de invocar a bandeira americana na lua. Certo, o demônio da guerra continua apelando a cada capítulo, mas tenho que falar aqui, essa arma que ela invocou da lua é a mais poderosa até agora. Calma, já vou explicar. Mas como era esperado, ela realmente invocou a bandeira e isso foi insano. Sério, a transformação da bandeira em uma lança foi incrível. Tipo, parecia muito uma arma divina, algo que você veria o Thor usando ou até mesmo Poseidon. A lança vem rasgando a atmosfera em uma velocidade insana. E galera, para vocês terem noção da velocidade absurda dessa lança, pedi para IA calcular a velocidade que ela precisa atingir para chegar à Terra em 1 minuto. Porque sim, a lança chegou em 1 minuto ou menos, já que o capítulo começa no mesmo momento do final do capítulo passado. Pelos cálculos, ela atingiu 2% e uns quebrados da velocidade da luz. Sim, é absurdo demais. E isso foi incrível. Só o fato dessa lança atingir a velocidade da luz, mesmo que seja só um pouco, já coloca ela como a arma mais poderosa da Yoro. E quando eu falo arma, não estou me referindo aos poderes da própria Yoro, tipo o soco nuclear. Mas claro, pode ser que o Fujimoto fez a lança chegar tão rápido à Terra apenas porque seria uma cena visualmente maneira. Ou seja, ele nem pensou na questão da velocidade e esse tipo de coisa. E com certeza foi legal, mas como a gente trabalha com detalhes aqui, até que o Fujimoto explique melhor sobre isso, por enquanto, essa é a arma mais veloz da Yoro. Então, essa lança mega poderosa chega com tudo, destruindo o prédio onde o Denji estava. Claro, ele consegue se esquivar. E como eu disse antes, detalhes. Se o Denji consegue se esquivar de uma lança tão rápida, significa que ele tem pelo menos quase a mesma velocidade. E isso é absurdo. Pode significar que a nova transformação do Chainsaw Man está no mínimo mais rápida que a velocidade do som. Isso explica porque a Yoro passou longe de atingir ele no capítulo passado. Chegou ao ponto dela não conseguir ver ele. Caramba, galera. Esse pode realmente ser a forma mais poderosa do Chainsaw Man. Mas vamos com calma. De volta à luta, a lança da Yoro mostra seu segundo poder. Ela persegue o alvo até atingir ele, e dessa vez o Denji é atingido de raspão, mas quem se deu mal no processo foi o demônio do leão. Essa cena foi bem divertida. A Yoro grita chamando por ele e o demônio responde chamando pela Yoro. A cena fica mais engraçada porque a Yoro olha revoltada pro Denji e diz: como você ousa, Denji? Isso foi muito bom. A Yoro puta da vida com o Denji. Aí o Denji, sem entender nada, responde: a culpa é minha agora. Sério, esses dois são perfeitos um pro outro. É um mais absurdo que o outro. É capaz do Denji combinar mais com a Yoro do que com a Asa, que ainda tem pelo menos um parafuso funcionando. Mas claro, Yoro não ia deixar o Denji se safar. Ela manda a lança perseguir ele e dá pra ver que o Denji tá com medo de ser atingido, mesmo com a regeneração dele. Galera, vemos de novo porque essa lança é tão poderosa. Ela simplesmente atravessa os prédios como se não fosse nada. Ela é imparável, veloz, e o Denji tá se esquivando por pouco. Ele começa a pular pelos prédios buscando uma maneira de escapar. Sinceramente, eu pensei que o Fujimoto ia usar as correntes do Denji no estilo Homem-Aranha. Porque vamos voltar ao capítulo 49. No meio da confusão da luta contra Arese, o anjo manda o Bin falar sobre as habilidades do demônio Serra. Como a gente sabe, Bin serviu no inferno ao demônio Serra, que é o Pochita. Ele já viu o Pochita lutando antes. Então o Bin diz: ele usa a serra para se mover. Ele jogava a corrente da serra e se movia de prédio em prédio. Ou seja, o Denji ainda não aprendeu a fazer isso ou simplesmente se esqueceu. Mas eu acredito que seria bem legal se o Denji usasse
essa habilidade. De volta à luta, enquanto o Denji tá fugindo, Yoru vai perseguindo ele, mas se a gente olhar bem, ela fica muito para trás. Tipo, o Denji e a lança estão bem à frente, mas tudo que a Yoru precisa é que a lança atinja o Denji, e assim ela vai capturar ele. Yoru então fala, não fuja, a lança vai te perseguir até que você admita a derrota. E tipo, o Denji sabe que tá ferrado. Antes, ele estava provocando a Yoru, mas agora tudo que ele pode fazer é fugir. Aí ele tem uma ideia brilhante. E meus amigos, eu pirei muito com esse plot twist, porque o Denji decide voltar para a escola e fazer todo o ensino médio. Não é isso. Ele decide voltar para a base do grupo da Shi-chan. E aí você fica se perguntando o que ele vai fazer lá. Mas quando o Denji está perto do prédio da escola, a lança finalmente atinge ele em cheio. Diferente do primeiro impacto dela no início do capítulo, que destruiu um prédio, ela apenas perfura, se prendendo ao corpo do Denji. O impacto é tanto que ele é arremessado contra a escola, mas Denji conseguiu aquilo que ele queria. Então, voltando para Yoru, que ainda está distante, ela já começou a comemorar a vitória. Yoru começa a se gabar e fala, vou te transformar numa arma. Mas galera, enquanto ela faz o discurso, a gente vê o Denji se arrastando. No entanto, ele não estava tentando fugir. Yoru continua falando, vou fazer as pessoas lutarem, uma contra as outras, e vou aproveitar esse mundo perfeito. Dá pra ver a felicidade no rosto da Yoru, mas a maneira que o Fujimoto mostra a reação da Yoru é muito diferente dos vilões que a gente está acostumado. Ela não tem uma risada maligna ou um olhar sinistro. A expressão no rosto da Yoru é como de uma criança realizando um sonho. Ela está novamente conseguindo o que queria. Mas aí vem a maior reviravolta desse capítulo. Mano, enquanto Yoru está pulando de felicidade, Denji está comendo algo que ainda não estava claro o que era. É aí que a Yoru simplesmente cai de cara no chão. Yoru diz, por que eu tropecei? Eu não sou a Asa para fazer essas coisas? Olha o bullying com a Asa. E naquele momento, eu também estava confuso. Minha cabeça já estava trabalhando. Será que a Asa estava interferindo no controle do corpo? Porque tropeçar era muito a cara dela. Mas é aí que vem a página seguinte. E galera, se preparem para outra reviravolta, porque na página seguinte a gente vê o problema. As pernas da Yoru sumiram, mas a surpresa dela não era essa. Yoru pergunta, como eu estava indo de lá para cá até agora? E sim, galera, o conceito da perna sumiu. Na página seguinte a gente vê o Denji coningando. Ele tá rindo sozinho, ou seja, o Denji devorou o demônio das pernas. Mano, que reviravolta, mas calma que ainda tem mais. Yoru confusa pergunta o que o Denji fez. Aí ele responde, a garota que me mostrou a calcinha, eu acabei esquecendo o rosto e o nome dela. Canalha. O Denji é canalha. Depois de comer a garota, ele esquece dela. Mas então, Denji continua, mas eu enchi a boca para falar que ia ajudar. Então, pessoal, o filho da mãe do Denji tá falando da conversa dele com a Shi-chan no capítulo 212, onde ele aceitou fazer parte do plano, mas a gente sabe que ele estava com a cabeça em outra coisa, tanto que ele nem viu que a barriga da Shi-chan é aberta. Mas então, de volta à luta contra Yoru, vem uma grande reviravolta, porque os demônios que o Denji estava devorando eram peões que ele ganhou da Shi-chan. Sim, galera, com o objetivo de derrotar a guerra, Shi-chan deixou um grande número de demônios com o Denji, talvez para ele usar durante a luta. E vale falar que é um número bem grande mesmo. A morte reuniu um bom número de peões. Aí você deve estar se perguntando por que o Denji não usou isso antes. É simples. Depois da explosão causada pelo Yoshida, em seguida apareceu a merda do Baren, o desgraçado, o mochila de criança. Então o Denji perde o controle e se transforma no Chainsaw Man preto. E como a gente já viu, o Pochita no controle do corpo é um verdadeiro tanque de guerra, que vai atropelando tudo. Ele não é muito racional nessa forma. Mas então, galera, o fato dos demônios da morte ainda estarem transformados nesses peões é muito importante, porque como eu falei no meu vídeo de teoria de como a Shi-chan pode voltar, uma das minhas teorias é que ela ainda tem um grande número de servos disponíveis. É capaz da própria Fami
está com alguns deles, ou seja, Fami pode usar isso para resgatar a irmã. E como eu falei naquele vídeo, a única fraqueza da teoria era que, como a morte foi apagada, talvez seus poderes também tivessem perdido o efeito. Mas não, galera. Para nossa felicidade, o poder da Chi-Chan ainda permanece. Então, ela ainda tem futuro na história. Agora, falando do final desse capítulo, foi incrível, muito. Mas pelo absurdo dele, porque Denji ameaça devorar todos os demônios que ele conseguiu. Ou seja, ele vai destruir vários conceitos de uma vez. E pode ser qualquer coisa, desde partes do corpo ou pior. Isso foi muito irado, porque por cima, o Denji ameaça jogar o mundo no caos total. O que é verdade, dependendo do tipo de demônio que ele devorar, o mundo pode sofrer bastante. É então que Denji fala para Yoro devolver o controle para Asa, ou será o fim do mundo. Cara, mano, que bizarro. O Denji, o protagonista, tecnicamente o herói da história, está colocando o mundo em risco e a única que pode salvar o mundo agora é a Yoro, a vilã desse arco. Tá, isso foi foda. Isso foi bem foda demais. Galera, o capítulo acaba aí. Yoro desesperada e o Denji coringando. Que final foda, que gancho foda. E aí o ano termina com esse baita gancho pro próximo capítulo, que infelizmente só vai sair no dia 6 de janeiro. Bem, é isso pessoal, um Feliz Natal para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.